Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Lei e Companhia. Hoje nós trouxemos um convidado muito especial, o professor Alessandro Cardoso Faria. Ele vai conversar com a gente sobre a isenção de imposto de renda, as doenças que dão direito à isenção e as pessoas que têm esse direito. Doutor Alessandro Faria é professor, especialista em Direito Civil e Processual Civil pelo INPG, especialista em Advocacia no Regime Próprio de Previdência Social, Direito e Processo pela SMAF do Paraná, advogado sócio da Sodero Advocacia, diretor adjunto científico do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, 2024 a 2026, diretor adjunto da Previdência do Servidor Público do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, 2024 a 2026. O professor Alessandro é autor de 2 livros, um lançado em 2023, que eu já tenho, que é o Advogando para o Servidor Público na Prática, e um agora, lançado em 2025, um novo livro, Isenção de Imposto de Renda em Razão de Doença Grave, voltado para o regime geral de previdência social, para os regimes próprios e também para os militares. Alessandro, a primeira pergunta, tudo bem? Tudo bem. Que eu quero te fazer, primeiro eu quero comentar com você que a gente já fez assim um podcast anterior em que eu falei basicamente sobre a isenção de imposto de renda voltado só para o regime geral de previdência social. Sim. Então a gente comentou que as pessoas que têm direito à isenção de imposto de renda são os aposentados e os pensionistas. Né? E que aqueles que são aposentados, mas que continuam trabalhando, eles vão ter o direito à isenção apenas na aposentadoria. Exato. Enquanto eles estão trabalhando, aquele serviço não vai ter isenção. Isso aí a gente já comentou. Nós comentamos também que as doenças que estão lá na lei são taxativas por entendimento jurisprudencial, só podem ser as que estão lá. Eu até brinquei que é uma lista, na verdade é um artigo que trata aquelas doenças. E eu falei de algumas doenças. O que eu acho bem interessante é comentar sobre as decisões judiciais que, apesar de dizer que são taxativas, existem certas doenças que estão sendo admitidas mesmo não estando lá na lei. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, né? Eu agradeço vocês pelo convite, muito legal a iniciativa de fomentar o estudo do direito, informação para a população, porque isso aqui, esse tema, no caso, né, vários advogados não sabem e qualquer advogado de qualquer campo pode atuar, trazer isso para o seu escritório, sabe, André? Uma vez que todo mundo tem um cliente que pode ser aposentado, tem um parente que tem uma pensionista, então não deixe de, né, fica uma dica na entrevista do seu cliente, pode perguntar se é aposentado, se o pai tem alguma doença grave, porque isso, embora já seja, acho que meu primeiro processo de isenção foi uns 12 anos atrás, até hoje tem gente que me fala, puxa, eu não sabia que eu tinha esse direito. Né? Então, com relação às doenças, na verdade, não é que vem sendo concedidas a doenças que não estão no rol. A questão é o seguinte, que algumas doenças, elas acabam sendo enquadradas com uma das doenças que estão no rol. Vou dar um exemplo para vocês. O Alzheimer. O Alzheimer, se você procurar ele, né, essa doença, enfermidade, ele não consta do rol taxativo que é previsto no inciso 14 do artigo 6º da Lei 7.713 de 1988. Só que, alguns casos de Alzheimer, ele pode ser diagnosticado como alienação mental. Então, né, a alienação mental, sim, ela está no rol consta do rol taxativo. Mas o Alzheimer não. Só que neste caso, várias decisões judiciais, não é também qualquer pessoa com Alzheimer que vai ter alienação mental, mas o médico ele pode diagnosticar e enquadrar o Alzheimer. Outra decisão que eu vi, não muito tempo atrás, no caso de uma esquizofrenia, ela também foi enquadrada como alienação mental, né? Então não é que está sendo concedido por uma doença fora do rol, né? Nesse sentido, a gente pode... Mais 2 exemplos que me passam agora na cabeça aqui. No caso da cegueira. A cegueira consta do rol taxativo, cegueira. E embora tinha muita discussão que teria que ser a cegueira deficiência visual completa.
Mas não, a jurisprudência já vem afirmando que a cegueira também monocular, ela também faz com que a pessoa tenha direito à isenção, sabe? Então, a cegueira monocular, porque a lei não diz cegueira total, sabe? Cegueira parcial, cegueira. Então, a partir do momento que a pessoa, né, o aposentado, o pensionista for diagnosticado com a cegueira monocular, ele pode vir também a ter esse direito à isenção. Uma coisa assim que eu vejo muito, que eu acho interessante sobre isso também, é que lá está escrito nefropatia grave, cardiopatia grave. Então é um conceito amplo, um conceito aberto, que encaixa muitas doenças. Sim. E aí vai depender sempre de um bom relatório médico. Um bom diagnóstico médico. Com relatório dizendo... Começa por aí, né? A Começa participação por aí, do médico. Porque é diferente, né? É diferente daquelas doenças que, vamos dizer assim, que tem o CID, né? Código Internacional de Doenças Específico. Vamos dar um exemplo do câncer. Neoplasia maligna. Você vai ter o neoplasia maligna e as subdivisões, neoplasia de pulmão, né? Por exemplo, o Parkinson, né? A doença de Parkinson tem um CID previsto, um CID próprio, né? E outras também, né? Mas no caso, por exemplo, dessas doenças que ensejam interpretação, como nefropatia grave, cardiopatia grave, a gente tem, né? E também sempre procurando dar uma dica. Lógico que o diagnóstico médico, uma das coisas mais importantes, mas procurar artigos científicos, né? Sim. No caso da cardiopatia grave, existem documentos, acho que foi de um congresso, em razão dessa discussão, onde eles tentaram ajustar o que poderia ser cardiopatia grave. Então, basta procurem em artigos da Cielo, né, confiáveis, para você fazer o embasamento do pedido, sabe, Adriano? Então, é nesse sentido. Igual, por exemplo, mas com relação à cardiopatia, hoje em dia tem vários julgados no sentido de que se o cidadão, né, tiver um marca-passo, a cardiopatia grave. Sim. Tá? Então, mas assim, isso quem vem construindo é a jurisprudência. Ao contrário, fala assim, mas eu fiz uma angioplastia, eu tenho um stent. Aí não arrisquem a instruir só dizendo que a pessoa fez uma angioplastia. Então vai depender muito, né? Já chegou na prática, né? O cliente falou assim, não, vai ter cardiopatia grave. Eu falo assim, olha, eu tenho que medicamento do seu médico particular, para que ele, não é para ele escrever que você tem cardiopatia grave, ele tem que dar um diagnóstico de que essa cardiopatia é grave para a gente. Então, essas doenças que ensejam interpretação são os casos mais difíceis, mas assim, fazer o trabalho com relação a isso, né? Sim. Em relação assim, doutor, para quem não está acostumado com esse tipo de procedimento, como se inicia, onde que dá entrada, a questão administrativa, como funciona? Bom, como aqui, né, um bate-papo nosso, a gente vai atropelando as coisas aqui. Em primeiro lugar, né, tinha um questionamento muito grande da necessidade ou não de se fazer um requerimento administrativo prévio para você eventualmente não, para você buscar na justiça. Então, erroneamente, digo isso com certeza, muitas ações no primeiro grau eram extintas sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Porque, no seguinte sentido, quem tem que conceder não foi questionado e o erro, né? Agora a gente vai falar jurídico aqui, o erro dessas decisões é que eles embasavam no tema 350 do STF. Que não diz isso. Né? Que não diz isso. O tema 350, em resumo, em primeiro lugar, é para benefício previdenciário e também ações contra o INSS, que não é o caso. Até leve uma certa confusão, né? Então, em primeiro lugar, e isso, assim, só que o STF até já tinha dado decisões dizendo que não se aplicava o tema 350, só que não tinha nada definitivo. Então, o ano passado mesmo, em dezembro, eu tive uma ação em primeiro grau extinta. Eu também. Extinta não. Ele pediu
Ele, Que você aliás, comprovasse. pediu não, né? Ele falou para que eu apresentasse. Aí eu pedi um prazo, ao invés de ficar nessa de não precisa, eu fui lá, apresentei, fiz o requerimento no INSS, porque no caso era para o INSS, e trouxe esse requerimento. Ele não deu nenhuma decisão enquanto o requerimento... Não, eu fiz diferente. Ele mandou apresentar, embora na inicial eu já tinha feito uma preliminar dizendo que não tinha feito, que não era necessário. E aí ele pediu para emendar, falando, e o requerimento? Eu falei, conforme. Aí ele veio e extinguiu. Aí fiz um recurso, falando que não aplicava o termo 350, chegou na turma recursal, deu provimento. Só que essa situação foi sanada. E recentemente, até aquilo, como tudo de cabeça, né? Tema 1373 do STF. Desnecessidade do prévio requerimento administrativo, tanto para requerer isenção, quanto para requerer a repetição de débito, que é valores retroativos. E hoje isso acabou o questionamento. E esse tema, né, esse julgado, é agora do mês de maio, salvo engano. Muito recente. Muito recente. Né? Então, ele, como é um tema repetitivo, o judiciário vai ser obrigado a respeitar. Mas, como não é uma súmula vinculante, a administração pública não. É verdade, entendeu? Não vincula a administração. Não vincula a administração. Aí, respondendo agora a sua pergunta. No caso do requerimento administrativo, para o segurado do regime geral e, por exemplo, o servidor público... Não, para o segurado do regime geral, o requerimento é feito junto ao INSS, pelo próprio aplicativo do meu INSS, e lá tem todos os caminhos para juntar os documentos. Agora, no caso dos servidores públicos, o servidor ele vai solicitar, né, vai fazer o requerimento junto ao setor responsável, vamos dizer assim, do RH dele. Né? No caso de um servidor federal, o órgão às vezes tem o setor de aposentados, ele faz lá e faz o requerimento. No caso do servidor estadual, ele vai lá e faz no Estado de São Paulo. O requerimento é junto à SP-Prev. É um instituto, né? No caso do servidor municipal, São José dos Campos, aqui tem o Instituto de Previdência. Sim. O requerimento é junto ao Instituto de Previdência. Mas podemos adiantar aqui uma coisa? Claro. Então, sendo indeferido, que é importante, né? Sendo indeferido isso, tem que tomar muito cuidado com quem você vai inserir no polo passivo da ação. Por quê? No caso de indeferimento pelo INSS, do segurado do regime geral, e no caso de indeferimento do pedido de isenção para um servidor público federal, a ação vai tramitar na Justiça Federal e quem vai estar no polo passivo é a União enquanto Fazenda Nacional. Se for um servidor público estadual, a ação é na Justiça Estadual e no polo passivo é o Estado de São Paulo. Nunca coloquem o Instituto de Previdência no polo passivo. Sim, que é ele que ficou com a retenção. Então, exatamente, embora seja, as pessoas acham que não, tem que colocar a Receita Federal no polo passivo, não. Não, né? não está com a Receita, não, né? Então, igual no caso do servidor federal do regime e o segurado do regime geral, é a União, Fazenda Nacional. Sim. No caso do município, não coloca o Instituto de Previdência no polo passivo, mas sim o município, vamos dizer assim, de São José dos Campos. Então, isso é para evitar, por exemplo, se você entra numa ação para o segurado do regime geral e coloco lá União, Fazenda Nacional e INSS, o processo vai atrasar, porque o INSS vai dizer que é parte ilegítima, aí o processo pode atrasar. Então, são pequenos cuidados que a gente, né, o profissional do direito, ele pode evitar de sabores aí. Eu não tenho experiência com militares. Eu fiz algumas ações e em regime próprio eu também ainda, agora que eu estou iniciando, e no regime geral eu já tenho até que experiência com a isenção. Mas e para os militares? Tá. Acho que para os militares é legal esclarecer uma situação. Voltando, né, na lei, assim, acho que é importante para a pessoa que quer iniciar o trabalho de isenção de imposto de renda, a lei 7.713/88. E o artigo 6º, inciso 14. O inciso 14 ele diz para quem teria o direito, né, à aposentadoria, a isenção. No caso dos aposentados, pensionistas e fala em reformados. Aqui vale uma coisa bem interessante. Reforma militar das Forças Armadas, vamos dizer assim.
primeiro lugar, tanto faz se ele for da reformado ou da reserva remunerada. Porque tinha vários questionamentos que aquele da reserva remunerada não teria o direito à isenção. Mas não, a reserva remunerada, ela se compara à reforma e à aposentadoria. Então pode procurar julgados, e tem isso, eles dizendo essa diferenciação, falando na verdade que não tem diferenciação. Então um militar reformado ou da reserva, tendo uma das doenças previstas no rol, ele terá o direito. E aí o requerimento, a questão é da mesma forma. Ele vai requerer, porque geralmente o aeronáutico, o exército, ele tem os setores dele próprios de reformados da reserva. Que não fala aposentado. Não, então, a questão é a mesma coisa. E os pensionistas também. Exatamente. Vão no mesmo local. Então, o sistema não muda muita coisa. Do militar, o que eu chamo a atenção é essa questão de não ter a diferenciação de reserva ou reforma. Isso é importante, porque às vezes você pode ter administrativamente uma negativa no sentido de aquele militar, por ele ser a reserva remunerada, embora ele tenha doença, ele não faz jus à isenção. É como se estivesse fazendo uma analogia ao aposentado que trabalha. Pode ser. Nesse sentido sim, que ele estava impossibilitando. E aproveitando aqui o gancho dessa questão, né, de quem tem o direito. Quem tem o direito? É o aposentado ou o pensionista, né? E isso já foi decidido, né? Para mudar isso, vai depender do nosso legislador, né? Porque o judiciário, né, ele não tem o poder de legislar, né? Então depende do nosso legislador. O STJ já consolidou isso no tema 1037, que não cabe a isenção de imposto de renda aos rendimentos do portador de moléstia grave que se encontre no exercício da atividade laboral. Então, muito bom que você falou no início, que assim, o aposentado, ele tem a doença grave, beleza, tem isenção. Se ele voltar a trabalhar, ele não vai perder a isenção sobre os proventos da aposentadoria dele, assim como o pensionista. Mas aquela renda, qualquer outra renda que ele tiver, ele vai pagar o imposto de renda. Exemplo. Hoje em dia, né, você pode ter, por exemplo, uma aposentadoria do regime geral, mas do regime próprio. Vamos supor que, ou então depois obter uma do regime geral. Hoje em dia, vamos supor que o servidor federal tem ali a aposentadoria dele, tem isenção. Depois ele obter uma aposentadoria no regime geral, ele vai ter que requerer, não vai automático. E da mesma forma, né, se a pessoa tiver, por exemplo, vamos pegar um servidor com cargo acumulável, médico, ele tem uma aposentadoria no Serviço Público Federal e uma aposentadoria no Serviço Público Municipal, e tem a doença grave, aposentou, ele vai ter que pedir, né, requerer nos órgãos distintos, porque ainda que ele consiga em um ou em outro, ele não vai se comunicar. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que observar também. É interessante porque nesse caso do exemplo, eu fico imaginando, não conheço uma ação assim, mas com certeza há um caso assim, em que ele deve ter recebido a isenção no órgão, por exemplo, estadual, e foi negado para ele no municipal. Porque quando é um conceito aberto, como cardiopatia grave, dá bem para um médico entender que sim, outro médico entender que não. Imagina que situação. Sim, mas assim, eu penso que se ele já teve a isenção em um, ele vai ter uma prova bem robusta para poder excluir uma ação do outro, né? Ter lá. E, lógico, a gente não tem como prever, né? Tudo, né? Que vai. Eu tenho aqui o exemplo, e como eu disse, até hoje eu posso contar o que foi para a perícia judicial, o caso de cardiopatia grave. Agora, eu ajuizei uma ação de um servidor, né, com câncer, e o despacho do juiz foi designando perícia. Sim. Entendeu? Mas está lá, neoplasia maligna. Gente, sabe, uma coisa são muito, situações. Uma coisa bem particular. Mas assim, Aconteceu comigo.
A minha irmã mora em Minas Gerais e ela teve uma doença grave e é aposentada. Ela trabalha e é aposentada de um. E esse que ela é aposentada é o regime geral, é o INSS. Na época você não conseguia protocolar, eu em São José, fazer um pedido para ela no INSS. Foi bem na pandemia, no início. E aí eu expliquei tudo como ela tinha que fazer. Eu olhei o relatório que o médico fez para ela. Lá estava escrito o tipo de câncer que ela teve. Mas não estava neoplasia maligna. Eu ainda achei ruim. Comentei, não custava seu médico ter colocado neoplasia maligna para facilitar. Ele colocou o tipo e o CID, mas quem é médico vai entender. E aí ela juntou, o médico do INSS não caracterizou como neoplasia maligna. Nós tivemos que fazer uma ação judicial. Pasme, porque quando eu fiz na Justiça Federal de lá, que é Minas Gerais, é outro tribunal, foi feita perícia. Eu não estou dizendo, né? Eu fico impressionada porque tá lá. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas assim, exames, na prática, hoje, né, nesse todo tempo que eu faço esse tipo de processo, as perícias que foram submetidas aos meus clientes foram para pessoas com cardiopatia grave, né? Porque no caso assim, do câncer, tudo, até hoje não teve esse problema. Não tinha, né? Então uma perícia marcada para daqui 2 meses, né? Então isso. Depende muito do entendimento do magistrado. Doutor, e a partir de quando começa a valer essa isenção? A partir do diagnóstico, do laudo médico ou do pedido formal? É uma pergunta muito legal essa. Primeiro, né? Quais os requisitos para você ter isenção? Primeiro, você tem que ser aposentado. Vamos falar no geral, isso vale para militar também. Aposentado ou então pensionista. Se a doença for após a aposentadoria, o termo inicial vai ser a partir do diagnóstico da doença. Não estou falando de perícia, não. Sim. Né? Vou pegar um exemplo. O aposentado se aposentou em janeiro de 2025 e agora ele foi diagnosticado agora em julho com câncer. Então vai ser a partir de julho, do documento de diagnóstico médico dele, ainda que seja por médico por laudo particular. Ainda que ele lá na frente seja submetido a uma perícia, entendo que é a partir do diagnóstico. Sim. No entanto, se a pessoa na ativa teve a doença antes da aposentadoria, o termo inicial... Na aposentadoria, né? Aposentadoria. Data da aposentadoria. Pensionista, primeira coisa. Esse direito é personalíssimo. Ele não se transfere. Se o aposentado com doença grave tem isenção, com o falecimento dele, a pensionista não vai ter isenção. Não vai ter, é pessoal. A pensionista não vai ter isenção por razão do instituidor da pensão ter a doença. Agora, se a pensionista tiver a doença... A partir de então do diagnóstico. A partir do diagnóstico. Ou se ela teve a doença antes de ser pensionista, né? Vai ser a partir da instituição da pensão. Né? Sempre vai ser assim. Né? E importante aqui também já falar, né, que a doença, e isso é uma das coisas que mais, né, aparece, né? Não precisa ter recidiva. Sim. Né? Você não precisa ter os sintomas. Né? Exemplo, eu tenho vários clientes, eu falo do câncer, que é uma coisa mais comum. Clientes que tiveram câncer 15 anos atrás. A partir da aposentação dele, né, ele tem o direito a requerer a isenção, ainda que nem faça mais controle, né? E isso aqui foi, eu até anotei aqui, André, a súmula 627, desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença e da recidiva da enfermidade. Né? Então aqui, né, eu gosto de falar da parte prática, no seguinte sentido, se atentem. Pode vir um laudo vamos supor que a pessoa submeteu uma perícia do INSS ou servidor da perícia do órgão. Pode vir lá sim, fora conselho isenção, sujeito a reavaliação daqui 5 anos. Eles colocam data no laudo. Então, esse laudo vale até tempo. Então, dica, ainda que tenha concedido a isenção, ajuizem uma ação para que
não tenha que fazer nova reavaliação, tá? Por quê? Porque isso aí acontece. Muitas vezes eles não convocam, mas automaticamente, a partir daquele mês que consta ali que ele teria que ser reavaliado, eles vão cancelar a isenção. Então, ainda que a pessoa esteja isenta e falar depois, olha, não, faça já toma uma providência em juízo, dizendo, olha, o cidadão obteve isenção, no entanto, colocou aqui uma limitação de tempo e uma necessidade de reavaliação. Porque não tem que ter que se diga, uma vez concedida a isenção, em razão da doença grave, ela não vai ser suprimida, tá? Nossa, interessante, então porque fica... a remissão cansa justamente 5 anos. Porque a pessoa pode ser considerada, né, curada. Sim, não, né? E não assim, existe prazo. Não existe prazo. É aquilo o exemplo que eu te dei, Jussara, ainda que nem faça mais controle, né? Eu já tive casos que numa conversa, atendendo um cliente, um assunto totalmente diverso, e ele falou, poxa, nossa, mas eu já tive um câncer 20 anos atrás. Eu falei, o quê? Daí, falei, 20 anos atrás, daí, vai vendo. E você já aposentado há quanto tempo mesmo? Uns 7 anos, então. Ele perdeu o direito de requerer os retroativos, ele só pode requerer dos últimos 5 anos, entendeu? Então, assim, são coisas, é um tema, aquilo que eu digo para vocês. Isso pode ser para qualquer cliente, da área de família, da área criminal, né? E é um tema, embora o tema-chave seja tributário, né? Na minha opinião, ninguém precisa ser especialista em direito tributário para militar nisso. É só estudar um pouco, né? Tem muita coisa, com essas súmulas do STJ, tema do STF, as questões principais estão ali, que você consegue construir. Estão todas no livro aqui. Bem explicadinho. Bem explicadinho, didático, o livro tem até modelo de inicial, modelo de requerimento. Ali estão, lógico, eu não sou médico, mas eu procurei dar uma definição básica de cada doença, porque se você ler doença ali, eu não imagino o que né? Então, tem tudo isso, né? Então é uma situação que se apresenta e assim, digo com propriedade, além de você conseguir ajudar as pessoas, ele é rentável para um escritório de advocacia. Doutor, e aí como que a gente consegue comprar, adquirir os livros? Os livros eles estão na editora Lujur, né? Que é o site www.lujur.com.br, é a editora do meu amigo Luiz, onde tem meus 2 livros e vários outros livros, principalmente na área do direito previdenciário, né? Na área do direito previdenciário, ou então aqueles que quiserem adquirir diretamente comigo, pode falar comigo também, que eu sempre tenho alguns livros da própria editora que ficam comigo também, mas é só acessar o site que além desses tem outros livros lá. Eu vi também que o doutor ele também tem um curso. Tem um curso, né? A gente, assim, curso, palestra, hoje, assim, tem um curso disponível que mais ou menos umas 6 horas aula, né? O livro, a gente pensa assim, é um tema que pode falar em meia hora, lógico que a gente pode falar em meia hora, mas superficialmente. É um curso que está hospedado na plataforma Hotmart, né? E depois eu posso passar o link para vocês e tá lá. É um curso onde a pessoa tem acesso ao material didático e ele tem um acesso durante um bom tempo a esse curso. Então assim, é um tema muito legal que a cada dia, hoje em dia você vê muitas pessoas, né, nossos colegas advogados, postando sobre isso. Por quê? Porque eles viram que lógico, é um direito que eu entendo como sendo um direito social, né? Interligado ao direito previdenciário, porque primeiro tem que ser para aposentado ou pensionista. Sim. Mas é uma coisa bem rentável também. Eu lembrei de uma coisa bem importante que a gente não comentou. A gente fala das doenças graves.